bom dia, pessoal do Instagram. Bom dia. Vamos lá. Dando uma brecha aí para quem vai receber ainda o sinal. Salve, salve. Aqui sempre fica um pouco. Acho que eu vou diminuir. Dá uma olhada aqui no negócio aqui, pessoal. Só um pouquinho aqui. Opa. Eu vou diminuir aqui para tentar. Aqui fica interessante ainda, né? Senão eu não consigo ver a base aqui do Instagram. Ok. Esse livro aqui depois eu dou um jeito nele. Dá alguns segundinhos aí para algumas pessoas receberem notificação, poder entrar. O assunto de hoje é interessante principalmente para as pessoas aí que têm o vínculo com cancela. Entra aquele assistente do Google lá por conta própria. Smartphone com vida própria, vontade própria. Enfim, né? Por essa parte mais extensa aí eu dou uma editada. Mas vamos lá. Esperar mais uns segundos aí eu já inicio. Estava dizendo que o assunto de hoje ele é de profundo interesse para conhecimento e estudo das pessoas que são um pouco engajadas aí na questão do cristianismo. Não precisa ser muito, não. E não precisa ser religioso fervoroso, nada desse nível aí, tá? Mas o encontro de hoje, do 621, ele é até um pouco catequético. Ele é um pouco catequético, mas ele é um catequético não para você saber sobre regra, doutrina, norma de instituição. Ele é um pouco catequético para você libertar seu pensamento de alguns conceitos tradicionais aí existentes em cima de uma, vou usar o termo, mas talvez não seja correto, mas em cima de uma famosa passagem bíblica que em muitos meios que eu já participei, sermões, homilias, palestras, reflexões, é utilizado de uma forma equivocada. Eu não vou dizer errada, mas eu vou dizer equivocada, tá? Porque existe uma coisa chamada tradição. E tudo que é passado para nós, todo ensinamento que é passado através da tradição, ele pode ter uma veia de verdade e uma veia de equívoco, mas que pode orientar as pessoas para o bem em determinado contexto a qual as pessoas participem e as pessoas convivam. Tá? O título do encontro de hoje ele é sobre a tão conhecida passagem do Evangelho de Lucas que fala sobre o filho pródigo. Para você entender onde eu quero chegar na explicação dessa passagem do filho pródigo, eu vou citar algumas referências que eu tenho na minha vida. Eu promovo um curso online chamado Espiritualidade Consciente, e onde eu trabalho com as pessoas ali uma questão de espiritualidade sem vínculo religioso, mas com um olhar, obviamente, nas questões do Criador, tendo como referência a pessoa de Jesus, outros mestres, outros grandes mestres pensadores de espiritualidade que a humanidade teve. E um dos pontos fortes, digamos assim, dessa imersão online espiritualidade consciente é a ressignificação do seu passado. Não a correção do seu passado, porque nós não temos como reviver o nosso passado. Né? O passado está lá no lugar onde ele pertence. Né? Nós vivemos o hoje, o tempo de Deus vivemos hoje. Mas que nós conseguimos, através de alguns trabalhos, de algumas técnicas bem aplicadas, calmamente aplicadas, nós conseguimos
resgatar memórias desse passado, que algumas delas até mesmo a gente não tem acesso de uma maneira muito fácil. E nós podemos ir lá e revisitar essas memórias e olhar com outros olhos, para que nós possamos dar um novo sentido, um novo significado, e aí sim a nossa vida hoje ter uma nova percepção, e assim, sabendo onde nós estamos, nós podemos ir em direção a um novo futuro, ao novo amanhã. Tá? Por que eu cito isso da espiritualidade consciente? Porque o entendimento da parábola do filho pródigo, ela está dentro desse contexto. Nós não podemos pegar uma parte isolada que é de um todo e querer embasarmos a nossa vida somente em cima daquela parte isolada. E é muito perigoso realmente quando nós pegamos um livro como a Bíblia Sagrada judaico-cristã, e nós pegamos uma frase isolada, um versículo, um capítulo isolado de determinado livro, e nós queremos justificar um todo. Não. Quando ocorre isso, quando eu vejo pessoas fazendo isso, eu lembro muito de um mestre que eu tive, ainda tenho, porque eu ainda sigo ele, que é um frei capuchinho da cidade de Caxias do Sul, chamado Frei Jaime Beitega, que várias vezes escutei da boca dele, antes dele fazer explicação de alguma passagem, de algum contexto bíblico, a frase que norteia todo o meu estudo desde então. É que para entender um texto nós precisamos compreender o contexto. Ou seja, aquilo que nós lemos na Bíblia, nós precisamos entender minimamente a sociedade que existia naquele período a qual aquele trecho foi escrito, ou aquele trecho que foi relatado, ele fazia parte. O que estava acontecendo no mundo naquele período, quando aquele evento sobre determinado personagem da Bíblia estava acontecendo. Por quê? Porque quando nós sabemos de onde nós viemos, quando nós damos significado para onde nós viemos, quando nós entendemos a nossa base, entendemos a nossa origem, nós nos damos conta realmente onde nós estamos. E eu já falei várias vezes a questão do GPS, né? O GPS, ele não, por mais exato que tu escreva ali o destino onde tu quer chegar, o GPS não vai conseguir te ajudar a chegar lá se ele não conseguir ler onde você está. O seu ponto de existência hoje, ele pode determinar para onde você vai. A parábola do filho pródigo, ela entra dentro desse contexto geral aí que eu acabei de dar para você. Porque a parábola do filho pródigo, ela é uma parte de um todo que existe no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E um grande professor que existe na atualidade sobre história bíblica, teologia bíblica, ele fundamenta todos os argumentos dele nos ensinamentos que ele tem através de uma ciência pouco conhecida, que é a ciência da arqueologia. Então, através de evidências que o Dr. Rodrigo Silva encontra, arqueólogo, sabe arqueólogo? Aquele cara que vai lá para os desertos, para um monte de lugar lá e que vai escavando as coisas, vai achando um pedacinho de instrumentos, pedacinho de utensílios utilizados 2.000 anos, 5.000 anos atrás e tal. E a partir do estudo daquela evidência, daquele objeto realmente que ele encontra, se entende muitas coisas do que as pessoas viviam naqueles períodos lá antigos. E na questão teológica, o Dr. Rodrigo se baseia bastante sobre isso também, através de estudos. E quando você tem algumas evidências disso, você entende com maior clareza. Porque contra fatos, contra evidências, não existem argumentos, né? E o Evangelho de Lucas, precisamente o capítulo 15, que retrata uma dessas parábolas, são 3 parábolas citadas no capítulo 15, para dar como exemplo, como referências para as pessoas entenderem a mensagem que Jesus realmente queria passar.
naquele período, né? E muita gente profere a passagem do filho pródigo como sendo um ensinamento sobre perdão. E não é. Por incrível que pareça, não é. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele praticamente termina, praticamente não, ele termina com a parábola do filho pródigo. Mas a parábola do filho pródigo ele é uma continuidade de um contexto que Jesus está trabalhando, né? O início da parábola do filho pródigo começa com qual forma? Aqui eu vou fazer um parêntese, né, vou fazer um parêntese que possa orientar você num entendimento um pouco mais profundo ainda. Mas, escutando um dia da boca do próprio Dr. Rodrigo Silva, ele falou uma coisa surpreendente, né? Surpreendente, pouco compreensível para muitas pessoas, mas entendível para muitas. Para mim foi algo entendível. Por quê? Porque é algo que eu faço na minha vida há muitos anos em relação a isso. E quando eu encontro alguém de extrema sabedoria falando esse tipo de coisa, coisa que no meu coração vem batendo há muito tempo, vem gritando, falando há muito tempo, eu fico surpreendido com aquela verdade chegando ali e encontrando a verdade que um dia eu iniciei a acreditar. E Dr. Rodrigo Silva fala uma coisa surpreendente em relação à Bíblia, que talvez você pasme em ouvir agora. Mas a Bíblia não é um livro para ser lido. A Bíblia é um livro para ser estudado. E muita gente não cai a ficha em relação a isso aí ainda. E eu aqui não estou falando sobre religião. Eu nunca vou falar para você sobre religião aqui nas minhas redes sociais, no Clube 621, nunca será sobre religião. Tem um vídeo lá no canal do YouTube que eu explico essa questão o que é religião, o que é religiosidade, o que é espiritualidade. Eu não vou ficar me alongando em relação a isso aí. Se você quiser conferir, você vai lá no YouTube e confere. Mas eu sempre vou falar do todo que nós vivemos. E o todo que nós vivemos se chama criação. E nessa criação tem alguém que pensou, que originou, que atua ainda através de nós, nas coisas que nós realizamos, enfim. Né? Mais ou menos isso. Isso não é religião, isso é compreensão do todo que nós vivemos. E você não sendo religioso, mesmo você não tendo o hábito de pegar a Bíblia para realizar leituras, você pode considerar a Bíblia como uma fonte de registro da sabedoria milenar da humanidade. Olha que bonito isso, né? Uma fonte, uma referência que você tem ali registros da sabedoria milenar da humanidade. Porque muitos ensinamentos que estão ali na Bíblia, que foram escritos 2.000 anos, 2.500, 3.000 anos atrás, eles são atuais ainda hoje. Você pegar, por exemplo, o livro dos Provérbios, que são atribuídos ao rei Salomão, cara, praticamente tudo ali, num entendimento a qual caiba o contexto que a gente vive hoje, o que está ali é atual hoje, é aplicável hoje, se você parar para estudar, não somente para ler. Porque ler, cara, a gente lê o jornal de hoje. A gente lê as headlines nas redes sociais. A gente lê um livro de ficção em 3, 4 horas. Né? Tem gente que lê um livro por semana, tem gente que lê um livro por mês. E tem gente que faz isso para contabilizar. Este ano eu li 2 livros por mês.
Beleza, agora senta aqui e me fala o ensinamento que você teve daquele livro. E aí o que você vai saber passar para a pessoa é algo superficial, não aprofundado dentro da história, né? E por isso que a Bíblia não é um livro para ser lido. A Bíblia é um livro para ser estudado. E dias atrás, eu conversando com a minha esposa, eu falei para ela assim, nossa, eu acho que com a teologia, a minha formação em teologia, com os anos que eu participei dentro de um movimento ligado à igreja, onde eu fui palestrante e tal, as coisas que eu ensino hoje na espiritualidade, se eu contabilizar, eu já li a Bíblia completa 3 vezes. Agora me pergunta se eu sei de cor algum versículo, alguma passagem. Eu não sei. Se alguém me perguntar assim, onde está a passagem, né? Se me perguntarem agora onde está a passagem da ovelha perdida, eu digo porque eu estou com o livro aberto aqui, né? Porque ontem, anteontem, eu parei para estudar o que eu falaria hoje, às 6h21 da manhã para você. Mas eu sei que tem muito ensinamento lá no livro de Eclesiastes. Por quê? Porque quando eu li aquilo, eu apliquei aos poucos na minha vida e vi resultado. Eu sei que tem um ensinamento profundo no livro do Gênesis, porque eu fui pesquisar aquilo e eu compreendi aquilo para aplicar na minha vida. Então, quando você estuda de maneira aprofundada e dedicada a alguma coisa, você talvez não se lembre onde está determinada passagem, capítulo sobre determinada coisa. Mas você aplicando na sua vida aquilo que você estudou, aquilo que você quis compreender, você vê a verdade que aquele ensinamento tem na sua vida. E voltando à parábola, voltando à parábola do filho pródigo, o filho pródigo está no capítulo 15, versículos 11 a 32. Ele é bem extenso. Eu não vou ler aqui, né? Se você quiser pesquisar depois, tranquilo, né? Lucas 15, 11, certo? Só que como que inicia efetivamente a parábola do filho pródigo no Evangelho de Lucas? E muita gente, quando fala a parábola do filho pródigo, começa falando assim, ó, tinha um pai e esse pai tinha 2 filhos. E aí já se começa a maneira errada de falar da parábola do filho pródigo. Porque o evangelho, esse trecho do evangelho, ele começa da seguinte forma. No versículo 11. Jesus continuou. 2 pontos. Um homem tinha 2 filhos. Ora, se Jesus continuou, ele dá a ideia de que antes existiu uma coisa. Porque a continuidade de algo é o complemento de algo. Não é a totalidade de algo, certo? Então a totalidade do ensinamento da mensagem aqui não está somente na parábola do filho pródigo. Existiu algo antes. E o que existe antes dessa passagem do filho pródigo? Existe a passagem da moeda perdida. Aquela mulher que, estando em casa, tendo 10 moedas, perdeu uma moeda e revirou a casa inteira, varreu a casa inteira até encontrar. E quando encontrou, ficou muito feliz. Chamou as amigas para celebrar. Eu encontrei a moeda que tinha perdido. Né? Quando encontra, reúne amigas e vizinhas para dizer alegre-se comigo. Né? Mais ou menos isso. Né? E como que na versão da Bíblia que eu tenho aqui não tem, tá? Mas existe uma tradução, existe outras traduções que essa passagem da moeda perdida começa assim. Jesus falando: ou se uma mulher tem 10 moedas e perde uma, ou ora, se um grande orador, mestre como Jesus, começa falando algo com ou, você também tem a ideia que antes disso existe outra coisa, existe outra opção, existe outra alternativa. E o que vem antes da passagem da moeda perdida? Vem a passagem da ovelha perdida.
que um pastor estava a pastorear e tendo 100 ovelhas, uma se perdeu e ele deixou as 99, foi atrás daquela perdida, ia encontrando, colocou nos ombros e a trouxe de volta e chamou os caras para se alegrar com ele, chamou os amigos para se alegrar com ele. Mas por que Jesus conta essas 3 parábolas na sequência? E aí vem o início do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que nos dá a base para o entendimento de todas essas 3 passagens, todas essas 3 parábolas. O que acontece no versículo 1 e 2 do capítulo 15 de Lucas? Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar. Cobrador de imposto e pecador, 2 raças, não raças, né? Mas 2 tipos de pessoas na sociedade que eram consideradas impuras perante a lei do templo, perante a lei judaica. Mas os fariseus e doutores da lei criticavam Jesus, dizendo: esse homem acolhe pecadores e come com eles. O fariseu era o religioso fervoroso, o certinho, que ia no culto toda semana, que cumpria todas as normas da religião da época, né? Como tem muita gente hoje, né? Que vai ao culto, à missa todo final de semana certinho, que faz a sua oração toda certinha, que a vida é um ritual todo certinho dentro da sua religião. E os doutores da lei eram as autoridades da época, né? Aquelas autoridades que um fariseu, um religioso fervoroso vê o seu líder religioso e diz: oh, é uma pessoa abençoada, oh, vamos nos aproximar dessa pessoa abençoada, porque se nós nos aproximarmos dessa pessoa abençoada, talvez a gente tenha algumas facilidades para entrar no reino de Deus e tal. Né? Mais ou menos assim, né? Que era uma coisa muito mais acentuada até décadas atrás, mas que existem alguns requisitos ainda hoje, né, na sociedade e tal, né? E você vê bastante, né? Porque é importante ter não vou entrar em detalhes nisso aqui agora. Mas o início do capítulo 15 de Lucas, que retrata depois essas 3 parábolas, ele tem que ser compreendido no contexto lá da época, né? Como que esses fariseus e doutores da lei enxergaram Jesus tendo refeições e reuniões com os pecadores e cobradores de impostos da época, né? Aí a gente precisa entender, eu vou falar de forma rápida e breve isso aqui, só para a gente ir contextualizando. E depois eu vou entrar nas 3 parábolas que existem nesse capítulo 15, para pegar a mensagem central de cada uma, que você compreendeu todo. Tá? Mas, versículo 1 e 2, ele quer retratar o estilo que as pessoas viviam naquela época. Né? Como que as pessoas, os fariseus e doutores da lei, os religiosos fervorosos e as autoridades religiosas e sociais da época, viram que Jesus fazia aquilo com as pessoas. A gente tem que entender que as casas daquela época, onde as pessoas moravam, as moradias da época, eram muito diferentes das que nós temos hoje. Então todas elas eram basicamente casas de um pavimento somente, certo? Feito de barro, madeira e pedra. Dentro dessas casas era somente um cômodo, um único cômodo, e isso com bases históricas e evidências, né, encontradas por arqueólogos e historiadores. A parte de baixo dessa casa era somente um cômodo. O telhado dessas casas era completamente diferente daquilo que nós compreendemos hoje. Não era telha, não era palha, não era, enfim, madeira, não era nada disso, né? Era uma laje única, feita de barro ou de pedra. E como é uma região de muito calor, extremo calor, as pessoas se reuniam nessa parte de cima, se reuniam nos telhados dessas casas para terem as suas refeições. E em cima desses telhados existiam as escoras de madeira, pilares de madeira, e aí em cima então construíam uma tenda. Cobriam com pano, cobriam com outros materiais que proporcionavam sombra. E elas ficavam ali na sombra e numa área mais arejada para poder ter as suas refeições, pois dentro da casa era muito calor e escuro, certo?
Então, quando alguém passava pelas ruas na frente dessas casas e enxergava em cima no telhado, viam as pessoas reunidas tendo as suas reuniões, as suas refeições. E os religiosos fervorosos e autoridades da época, quando passavam por algumas casas e viam que Jesus se reunia na casa das pessoas, cobradores de impostos e pecadores, para conversar e para ter as suas refeições, para comer com elas. Isso quando você, na verdade, quando você comia com alguém que era considerado impuro, você se tornava impuro. E as pessoas não entendiam como que Jesus fazia isso, por que Jesus fazia isso, né? Porque vamos lembrar que 2000 anos atrás as pessoas não usavam talheres como a gente usa hoje. As pessoas comiam com a mão, então as pessoas botavam a mão no prato para comer, né? E se uma pessoa considerada impura botava a mão num prato grande que tinha comida e você colocava a mão nessa comida também, nesse mesmo prato, você se tornava impuro. E a partir dali você tinha que passar por vários processos, vários rituais de purificação. Não é que tinha que ir no templo gastar grana, umas paradas aí que os loucos inventavam. E aí essas pessoas que passavam lá na rua e enxergavam Jesus fazendo isso, se tornavam horrorizadas. E às vezes elas paravam ali na frente, onde Jesus estava reunido com as pessoas, e começavam o murmúrio, né? A debater. Mas o cara lá fazendo tal coisa, não sei o que tal. Jesus vendo que essas pessoas certinhas comentavam sobre isso, ele desceu e foi ter com essas pessoas aí, foi chegar perto dessas pessoas para explicar o porquê que ele dizia. Mas Jesus era tão foda, né? Jesus era tão massa que ele não explicava dando justificativas, ele explicava contando histórias e fazendo as pessoas compreender os porquês. Jesus criava então as metáforas, as âncoras que faziam as pessoas compreender, que faziam as pessoas refletir. Jesus não pegava um livro da época e dizia assim, eu faço isso porque está escrito aqui na lei, ó. Eu faço isso porque está escrito aqui, ó. Jesus pegava as histórias de referências, de símbolos que as pessoas na época compreenderiam. E aí o símbolo do pastor, que é retratado na ovelha perdida, qual é a mensagem que Jesus dá? Você está vivendo num grupo. Você está cuidando de um grupo. Esse grupo tem você como referência. Um membro desse grupo se desvia, fica perdido fora deste grupo. Se você é uma pessoa de liderança, você sente segurança naqueles que estão dentro do grupo, para ficarem unidos e juntos. E você vai em resgate daquele que se perdeu, que se desviou. E encontrando aquele que se perdeu, que se desviou, você se esforça, a questão de colocar a ovelha sobre os ombros, né? Você se esforça para resgatá-lo de onde ele está. E traz de volta para o grupo. E trazendo ele de volta para o grupo, você se alegra com todos os demais, porque aquele estava perdido e retornou a fazer parte do grande grupo. Qual é o grande grupo aqui que Jesus faz referência? É a criação, é a obra de Deus, é a irmandade de todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os idosos, todas as pessoas existentes na sociedade. É fazer com que todos que estão fora desse grande grupo, ou que se sintam fora desse grande grupo, seja resgatado o seu senso de pertencimento a esse grupo. E esse é o papel do pastor na ovelha. A questão do valor da integridade desse grande grupo. Né? E aí, refletindo sobre essa passagem, qual que é a referência que eu trago para você mastigar ainda mais essa passagem da ovelha perdida? Qual é o verdadeiro valor de algo que é constituído como um grupo? Você já comprou salgadinho para festa? Você já comprou docinho para festa? Você vai comprar coisas no mercado que você compra por uma determinada medida. Quando você compra salgadinho para festa, você compra por unidade ou você compra por cento? Tô falando de salgadinhos mais comuns, né? Salgadinho docinho mais comum ali, né? Você compra por cento.
A cada 100 unidades o valor é X. Você compra por cento. Você não compra por unidade. Então você compra por grupo. Então você entende o valor de algo quando aquilo é entregue para você numa totalidade, num grupo. Quando você compra carne, você compra por quilo ou você paga a cada 100 gramas. Você vai na padaria e está no balcão ali exposto, cada 100 gramas disso custa tanto, ou o quilo disso custa tanto. Então o valor de algo é compreendido na sua integridade. Essa é a primeira mensagem que Jesus passou para aquelas pessoas ali que estavam lá fora, não participando da refeição e da reunião, para realmente entender o valor daquilo que Jesus estava fazendo. Porque aquelas pessoas que estavam fora desta reunião de integração que Jesus participava, Jesus promovia com os pecadores e cobradores de impostos, elas estavam embasadas na lei, elas estavam embasadas na norma. A referência delas era a norma, a regra, e não a vida, a vivência. Esse é o primeiro ensinamento que Jesus dá chapuletada nas pessoas ali, no Evangelho de Lucas. Tá? Quem está chegando agora, eu estou falando sobre o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que termina com a parábola do filho pródigo, mas que antes tem todo o contexto para ser compreendido a mensagem final da parábola do filho pródigo. Beijo, neguinho, que tá entrando aí no Instagram aí, acordou cedão aí. Acho que esse é o horário aí de tu caprichar, né? Na VIPcar. Belezinha, que bom que tá aí, tá? Os demais todos aí que entraram aí também. Pelo Facebook também, pessoal que assiste a gravação depois, tá? Parábola seguinte, que é da moeda perdida, que Jesus inicia ali. Ou isso é para as pessoas lá que estavam criticando Jesus, que pudessem compreender realmente aquilo que estava fazendo na convivência com as pessoas que eram injustiçadas na sociedade da época. Ou, se uma mulher tem 10 moedas e dentro de casa perde uma delas, ela para de fazer o que está fazendo, varre toda a casa, revira todos os móveis da casa até encontrá-la. E muita gente pergunta assim, mas por que diabos a pessoa, por causa de uma moeda, revira e limpa toda a casa? A referência dessa passagem ela é em relação a aquilo que é perdido estando dentro do próprio grupo, estando dentro da própria casa. E aqui casa você pode usar como referência a família, o seu núcleo familiar, você pode ter o seu ciclo de amizades, você pode ter como referência a sua igreja, a sua comunidade a qual você faz parte, talvez a empresa que você seja proprietário ou seja empregado, enfim, né? Alguém estando dentro, mas que está perdido. Alguém que está dentro, mas não está vivendo conforme a harmonia dos demais. Alguém que está ali participando somente fisicamente, mas não está aprofundado no valor que aquilo ali realmente tem. Alguém que participa assiduamente dentro da sua igreja, da sua comunidade, da sua religião, mas que não se sente membro efetivo ou valorizado dentro daquele grupo. Para compreender isso, voltamos lá na questão do contexto da época. 10 moedas era o valor que o pai entregava para a filha quando a filha se casava, para que aquilo ali fosse um valor, uma segurança monetária financeira, para caso a sua filha, perdesse o marido numa guerra, num conflito, numa doença, enfim. Né? É o valor que a mulher teria como viúva ou com a ausência do marido por longo período se o marido fosse para uma guerra, por exemplo. 10 moedas, o nome da moeda lá na época era dracma, ou eram moedas de prata, ou eram moedas de outro valor ali que existiam, mas era um valor que daria para a mulher segurança para se manter, certo? Então, se ela perdia uma moeda, ela perdia 1/10 da segurança que o pai havia depositado na mão dela, caso algo ruim acontecesse.
Por isso a mulher parou de fazer o que estava fazendo. Olha a importância do ensinamento, do entendimento disso aí. Ela parou de fazer o que estava fazendo e procurou aquela moeda. Varrendo toda a casa, encontrou a moeda. E às vezes, para você compreender o valor daquilo que você participa, onde alguém, onde até mesmo você se perca, não entenda no seu coração o valor daquilo que você está vivendo, daquilo que você está participando, você precisa varrer o ambiente. Você precisa pegar aquela sujeira que está ali naquele ambiente que você está fazendo parte e colocar para fora. Você precisa tornar aquilo ali limpo. E muitas vezes você vai encontrar o verdadeiro valor daquilo que você está vivendo, participando, família, núcleo familiar, grupo de amigos, igreja, comunidade, local de emprego, parando de fazer o que você está vivendo no piloto automático, na sua rotina, saindo um pouco daquele contexto que você está fazendo parte e fazendo uma imersão, fazendo um curso de especialização, parando para escutar alguém que possa dar uma mensagem, um novo ensinamento para você, reciclando o conhecimento que você tem formado, que você tem praticado ao longo da sua vida, aprendendo algo novo. Tem feito isso? Olha que saco, cara. É doido, tem que mandar revisar isso aqui. Ele abre a janela e ele abriu o YouTube aqui pra mim. Eu nem tô procurando nada no YouTube, telefone doido. Mas às vezes você tem que parar e fazer um detox. É a palavrinha da moda hoje, né? Você precisa fazer um detox daquilo que você está enxergando. Você precisa fazer um detox da ponto de vista que você tem daquela pessoa que está dentro desse seu grupo, mas que não está se sentindo valorizada. Ou que outros olhem para aquela pessoa e não enxerguem o valor que ela realmente tenha. Por que vocês não estão conseguindo ver o valor de algo, de alguém dentro do grupo, dentro de casa, dentro da igreja que você pertence? Porque você precisa fazer um detox. Porque talvez, assim como aquelas autoridades, aqueles fariseus que enxergaram lá de fora Jesus lá no telhado comendo com os pecadores e cobradores de impostos, talvez você esteja muito embasado no que está escrito, no que está no caderninho, no que está na norma, e você esquece da convivência. Pô. E aí quando você perde, você quer dar valor. Não espera perder para dar o valor. Não espera perder a convivência daquelas pessoas para começar a dar valor para elas. Não espere perder a casa simples que você tem, o emprego simples que você tem, mas que garante muita coisa para você hoje. Não espere perder isso para começar a enxergar o valor. A mulher tinha as 10 moedas lá. E quando ela perdeu uma, ela enxergou o valor. Clique. Dá um clique. Beleza. A próxima que vem é a parábola então do filho pródigo. E começa com Jesus falando. E começa dizendo, e Jesus continuou. Certo? Ela não começa falando, e um homem tinha 2 filhos. Olha o poder. Gente, assim, ó, para entender o que está escrito aqui, é só ler efetivamente como está escrito. Para de ouvir esses pregador de meia pataca que querem ensinar para você coisa que só interessa para eles que você aprenda. Para de ouvir esses líderes religiosos que são papagaio de pirata que só repete aquilo que um dia eles escutaram. São tudo um bando de secretária eletrônica, caixa postal, velho. Que os caras escutaram as coisas e blá, 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 e eu não vejo a hora que termine isso aqui para eu poder voltar para minha rotina.
Eu quero só vomitar isso aqui de forma repetitiva para esse pessoal aqui ouvir e achar que eu sei grande coisa e depois não aplicar nada, porra nenhuma na vida delas. Para de dar bola para esses caras, velho. Deixa que a própria palavra fale para você. Mas não pare de ler isso aqui, cara. Para de ler isso aqui e comece a estudar. Comece a estudar, cara. Li os negócios aqui e disse assim, mas o que será que quer dizer isso aqui? Eu vou pesquisar quando que foi escrito essa porra. Eu vou estudar o contexto de quando foi escrito isso aqui. O que será que Lucas quis dizer quando disse isso aqui? O que será que Lucas quis dizer quando Jesus disse isso aqui? Começa a fazer pergunta para você compreender isso aqui. E para você se libertar do peso que outras pessoas colocam nos seus ombros em relação a algumas coisas que estão escritas aqui. Te liberta, cara! Tem um negócio chamado dentro de você aí, se você é cristão, batizado. Tem um negócio aqui dentro chamado Espírito Santo, cara. E é o Espírito Santo que agiu no cara que escreveu isso aqui. É o mesmo que estava agindo no cara lá do Concílio Vaticano II, em 1965. É o mesmo do cara que criou o movimento católico que você faz parte. O grupo de jovens que você faz parte. É o mesmo, cara. Então deixa agir em você também. Se houve um monte de Zé Mané aí falando de 7 dons do Espírito Santo, deixa agir em você, cara. Porra! Acalmando, vamos acalmar um pouco. Vamos acalmar. Compreendendo, o contexto que Jesus trouxe na parábola do filho pródigo, para esses loucos lá que questionaram ele por que ele fazia aquilo, é um contexto completamente absurdo para a época. Absurdo. Por quê? Compra débito. Porque existe o seguinte entendimento. O filho mais novo chegou para o pai e disse que queria parte dele como herança. Isto era, e ainda é hoje, ali na região do Oriente Médio, um absurdo. Porque só tem direito à herança o filho quando o pai morre. Porque enquanto o pai está vivo, o pai é a referência máxima daquele filho. Outro absurdo no contexto aqui da passagem é que o filho mais novo fez esse pedido. E aqui tem o filho mais velho. Antes de se retratar ao pai, o filho mais novo deveria se retratar ao primogênito, pois existia uma questão de sucessão, né? O primogênito, quando o pai morreria, quando o pai morresse, é ele que seria o cabeça da família. Ele seria o responsável. Então o contexto que Jesus coloca aqui é completamente absurdo para a época. Tá? O filho mais novo, imprudente, insensato, ele quis a parte dele como herança e foi ao mundo. E o pai, sem questionar, dividiu a herança. E aqui outra palavrinha que faz toda a diferença, que muita gente não se ligou na parábola do filho pródigo. Tá? Vamos ver se está aqui nessa tradução. Tá? Está aqui, ó, versículo 12. Versículo seguinte, tá? O filho mais novo disse ao pai: Pai, me dá a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Entre eles. E muito papagaio de pirata aí, muito líder religioso, caixa postal, secretária eletrônica, tá falando para você. E o pai deu para o filho mais novo a parte que cabia a ele como herança. Não foi. O pai dividiu os bens entre eles. Ou seja, o que o filho mais novo recebeu, o filho mais velho também recebeu. O filho mais velho se manteve ali junto. O filho mais novo foi ao mundo.
e gastou conforme queria, insensatamente. Gastando insensatamente, um dia chegou ao fim aqueles recursos que o pai havia depositado em suas mãos. E aí ele se colocou numa situação humilhante. Se colocando naquela situação humilhante, lembra da moeda perdida? Quando você perde alguma coisa de valor, quem é que deu as moedas para a mulher? O pai dela havia dado as moedas para ela para uma questão de segurança. E aqui o pai dividiu os bens para os filhos. Está no plural. E quando o filho mais novo perdeu tudo que o pai havia depositado em suas mãos, ele caiu em si, pois estava vivendo uma situação de humilhação. Humilhação. A mulher lá da moeda, se não tivesse a totalidade das moedas, ela talvez se encontrasse numa situação de humilhação. Olha todo o contexto aqui do capítulo 15 de Lucas. Então não dá para pegar uma passagem isolada e querer fazer uma tese em cima daquela passagem isolada. Tem que entender o contexto. É por isso que eu estou um pouco catequético aqui hoje, né? Estou um pouco catequético, não estou tanto pneuma aqui no sentido. Quando o filho caiu em si, que havia perdido tudo, estava numa situação de humilhação. E aí tem toda a questão ali dos porcos, né? Ele estava comendo aquilo que o patrão dele estava dando para os porcos comer, enfim, tal. E o contato com o porco naquela época era sinal total de impureza para o judeu. Ele caiu em si. E o que ele falou quando caiu em si? Vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar para a minha origem. Vou voltar para onde tudo começou. Vou voltar para a essência a qual eu pertenço. Esse foi o entendimento do filho pródigo. Pródigo significa esbanjão, né? Irresponsável, esbanjão, insensato. Enfim, várias, dependendo das traduções em que você pegar. Quando o filho decidiu voltar, o pai, quando viu de longe, o pai não esperou nem que o filho batesse a sua porta. O pai viu de longe que o filho estava voltando. O pai foi ao encontro do filho, o abraçou, e aí foi o filho que falou para o pai: pequei contra ti, botei tudo fora. Cadê aqui? Vamos ver se eu acho aqui para eu ser mais literal. Quando ainda estava longe, o pai avistou e teve compaixão. Pega essa palavra aqui, compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Abraço é acolhida, beijo é restituição da intimidade. Então o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chame teu filho. Foi só isso que o filho falou. Ele assumiu o erro que ele tinha feito e assumiu o seu não merecimento. Mas o pai disse aos empregados, ou seja, o dono do lar disse aos demais que faziam parte daquela casa: depressa, tragam a melhor túnica para vestir o meu filho. Coloque um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Tragam uma roupa para restituir-lhes a dignidade. Coloque o anel, significa restituam a identidade do meu filho. Ele pertence a essa casa. O anel era um símbolo que o pai passava de geração em geração para dizer que é uma prática usada muito nos romanos para dar a autoridade para as pessoas. O pai também estava entregando a autoridade para aquele filho. E o interessante é que ele estava entregando o anel como símbolo de autoridade para o filho mais novo e não para o filho mais velho. Você vai entender por quê. Daqui a pouquinho você entende por quê. E coloque os sandálias para os pés. E coloque os sandálias nos pés. Sandália é o mínimo de proteção que a pessoa tem na caminhada e na existência.
O básico para a segurança, proteção, a restituição de dignidade através da túnica e a restituição da identidade a qual você tem. Proteção, dignidade, identidade. Tá? Vamos passar. Peguem o novilho gordo e o matem e vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava perdido e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Perdido e voltou a viver. Lembrança da ovelha perdida. Porque se a ovelha continuasse lá perdida, ela morreria de fome. E ela morreria. Estava perdido e foi encontrado. A moeda perdida dentro de casa. O filho pródigo, antes de ter solicitado a herança ao pai, ele estava perdido dentro de casa. Ele não sabia o valor que ele tinha dentro da própria casa. Daqui a pouco tem mais sobre isso aqui também. O filho mais velho, quando viu todo aquele alvoroço lá na casa, perguntou a um dos empregados que passavam ali o que estava acontecendo, e um dos empregados disse assim: não, tem o fulano lá, o teu filho, o teu irmão voltou e o teu pai mandou fazer uma festa. E o filho mais velho não entendeu por que estava acontecendo, foi lá na casa e perguntou pro dono da casa: como que tu faz isso para todo isso? Como tu faz tudo isso pro teu filho irresponsável que pegou a tua herança e saiu para esbanjar pelo mundo e agora volta sem nada e tu dá um banquete para ele? E eu que estou aqui todos os dias contigo, tu nunca me deu um cabrito para eu fazer festa com os meus amigos? E o pai responde assim: mas criatura, tu tá comigo aqui, tudo que é meu é teu. Tu sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu. Sabe? Eu nunca disse que não era. Mas o teu irmão estava perdido e voltou. Óbvio que isso aqui faz uma referência grande sobre a questão de nós, como irmãos, imagem e semelhança do Criador, estarmos fazendo parte da criação. E que quando nós nos dirigimos a Deus, na questão assim, como que aquela pessoa lá que é promíscua, que teve uma vida de fama, que teve uma vida de riqueza, que se deitou nas drogas, que viveu na putaria e que agora está arrependido, e que o Senhor o cobre de privilégios, né, de palavrinhas, e eu que sempre fui religioso fervoroso, que sempre fui na missa certinho, que sempre rezei o terço, não sei quem tem prática de rezar terço e tal, que sempre respeitei as festas santas, que eu dou meu dízimo sempre, todo mês, na igreja, na paróquia e tal. Tu não olha para mim da mesma forma que tu tá olhando para aquela outra pessoa lá. E aí Deus fala muitas vezes ao nosso coração, né? Quando a gente se dá conta. Quando a gente se aproxima de Deus, efetivamente, para questionar Ele, por que Ele faz tanto por umas pessoas e por nós não faz? E por mim não faz? Quando a gente questiona, a resposta vem. Se a gente para ouvir, depois que a gente questiona, a resposta vem. E ela vem. Aí Deus fala: mas tudo que é meu é teu. E da mesma forma que eu entreguei nas mãos daquele lá, eu estou entregando nas tuas mãos. Eu estou entregando recursos nas tuas mãos. O que fazer com esses recursos é uma decisão tua. Ele decidiu fazer do jeito dele. A tua decisão é somente tua. Eu escutei isso de um grande mestre que eu tive na teologia, né? Quando eu tive o período ali de discernimento vocacional e depois ter estudado, analisado várias congregações, vários grupos, eu cheguei para esse mestre e falei assim: eu não vou ir adiante, tá? Porque eu não gostei disso, não me sentiria bem disso. E foi isso que esse grande professor que eu tive, hoje bispo na região de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, Dom Adelar Baruf, me falou: é uma decisão que cabe somente a ti, nada mais. E esse pai aqui do filho pródigo falou para esse filho religioso, fervoroso, que fazia tudo certinho:
mas eu faço isso porque tu não me dá valor. E o pai vem e fala: mas filho, tu sempre esteve comigo. Eu sei o valor que tu tens. Tudo que é meu é teu. Mas existe uma época, um período certo para você usufruir como proprietário isso aqui. Mas aquele lá estava fora e voltou. Aquele lá estava fora e voltou. A parábola do filho pródigo não fala sobre perdão. Se você procurar do versículo 11 ao versículo 32, você não encontra a palavra perdão. Você encontra descrita a palavra compaixão. Compaixão. Traga junto de você aquela pessoa que você está tratando de uma maneira fervorosa. Paixão significa isso, né? Fervor no tratamento. Só que existe o fervor no tratamento da maneira ruim e existe o fervor no tratamento da maneira amorosa. O que Jesus quis dizer para as pessoas nessas 3 parábolas? Aquelas pessoas lá que criticavam por que ele comia com cobrador de imposto e pecador. Por que ele tinha refeições com pessoas impuras? Por que ele fazia grupo com pessoas impuras? Parábola da ovelha perdida, integridade. O valor na integridade. Parábola da moeda perdida, o valor na sua totalidade. Daquilo que foi confiado a você para sua segurança. Parábola do filho pródigo, compaixão. O pai teve compaixão. Jesus queria ensinar para aquelas pessoas lá que criticavam ele pelas refeições com os pecadores e cobradores de impostos. Tenha um senso de pertencimento de todas as pessoas que estão na sociedade com você. Não se divida. Não ache que elas sejam uma ovelha negra. E não sejam vocês a ovelha negra do grande grupo. Pois o pastor veio para pastorear todos, não só 99, ou não somente um. Entendam o verdadeiro valor de cada pessoa que faz parte desse grupo. E não deem valor, não enxerguem o valor somente quando essa pessoa esteja perdida, se perca, não faça mais parte desse grupo a qual você está fazendo parte também, que é representado pelas 10 moedas. E tenha compaixão com aqueles que se desviaram do caminho, se desviaram no grupo e se perderam totalmente nas atitudes que têm realizados ao longo da vida. E não se sinta mais ou menos por estar fazendo tudo certinho. E questionar o Criador disso quando o Criador tiver compaixão daqueles que estavam perdidos e faltaram. A parábola do filho pródigo fala sobre a misericórdia do Senhor. Vocês perceberam, se vocês lerem a parábola toda, o pai em momento nenhum diz: filho, eu te perdoo. Filho, está tudo apagado daquilo que tu fez. Não tem com o que você sentir culpa. Filho, a culpa não é sua, a culpa é minha por não ter tratado você bem. Não existe palavras em relação a isso. Se você escuta isso, é porque vem da boca dos seus papagaios de pirata que você está ouvindo. Dos líderes religiosos, secretária eletrônica que você está ouvindo. O pai teve compaixão. Então, quando você for um fariseu, um doutor da lei da sua religião, fariseu religioso fervoroso, tudo certinho, doutor da lei que se acha autoridade em determinado assunto dentro da sua religião, e você questionar por que alguém que é imagem e semelhança do Criador,
que está lá junto com pecadores, cobradores de impostos. Quando você aqui questionar isso aqui, pare e reflita sobre essas 3 parábolas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. E aí você vai entender que Deus age onde você não se deixou o coração aberto para agir ainda. Deus age de formas e maneiras que você pouco compreende. Não seja o filho mais velho do pai ali, do filho pródigo, que questione as ações do Criador. Deus age de maneiras e de formas que você menos entende, que você menos espera. E aí, quando você se questionar, questione o Criador. Mas quando você questionar, você pare e escute o que ele tem para dizer para você sobre isso. E a resposta vai ser: o que é meu é teu, sempre foi teu. Mas aquele lá estava perdido e voltou para cá. Fica na paz do Senhor, que esse Espírito Santo que cada um de nós temos dentro do coração e que possa nos guiar de uma maneira mais sensata, com melhor entendimento na nossa vida e na vida daqueles que estão conosco. Porque esse Espírito Santo aí que agiu nos discípulos, nos apóstolos lá 2000 anos atrás, é o mesmo que agiu no Martim Lutero no final do século XVI, é o mesmo que agiu nas pessoas lá do Concílio Vaticano II, é o mesmo que agiu nos criadores e fundadores do grupo de jovens do movimento católico que você faz parte, no movimento, enfim, no grupo da paróquia que você faz parte. É o mesmo que está agindo em mim agora, é o mesmo que age em você aí, agora também. Uma boa terça-feira para você, uma boa e abençoada semana. Coloque em prática e pare de ler isso aqui. Pare de ler a Bíblia e comece a estudar. Questione-se. Quando você lê, você questiona. O que será que o evangelista quis dizer quando escreveu isso? Qual era o contexto que acontecia naquela época quando isso aqui foi escrito? Questione-se. Não são as respostas que movem você, são as perguntas que movem você. Pergunte. Pergunte e a resposta virá. Fica na paz.